Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei. O Senhor é convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o quarto domingo da Páscoa é dedicado à catequese do bom pastor. O bom pastor é uma imagem que não foi inventada pelo autor do quarto evangelho, que nós estamos lendo na missa de hoje, São João. Literalmente falando, esse discurso a respeito do pastor, esse discurso simbólico, ele está construído com elementos provenientes lá do Antigo Testamento. Por exemplo, nós podemos relembrar Ezequiel, capítulo 34, que fala inteiro sobre a questão do pastor que vai ao encontro das suas ovelhas e cuida das suas ovelhas. Quando o evangelista João chama Jesus de bom pastor, esse adjetivo bom deve ser entendido no sentido de modelo e de ideal. E o que significa ser um pastor modelo? É aquele que é capaz de se entregar para dar a vida às suas ovelhas. Por ser bom, ele não olha o exterior, antes preocupa-se em conhecer cada qual a partir de dentro. Não se preocupa com a lógica interesseira, consumista, estável e estreita. O bom pastor quer apenas modelar a cada um, a fim de que todos tenham acesso à fraternidade na comunidade. Já o pastor mercenário é o contratado por dinheiro. O pastor mercenário apega-se ao exterior, às estruturas, e não é capaz de formar o rebanho, porque lhe falta amor. Como funcionário do seu próprio eu, limita-se a cumprir apenas o seu contrato, fugindo de tudo aquilo que pode
colocar em perigo ele próprio e os seus interesses pessoais. O pastor mercenário faz tudo baseado em remunerações e também interesses. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus sempre foi considerado o bom pastor, pois o que o movia era a felicidade dos outros. Para Jesus, importava pregar o reino e deixar saudades por onde ele passava. Sabia que era cidadão de uma história sofrida, com alto índice de maus pastores. E por isso mesmo, ele preferiu ser tão bom como Deus é bom. Os gestos, as palavras, a presença e a vida de Jesus tornaram-se para a região da Palestina um dom. Por que a presença de Jesus foi um dom? Porque todos os dias Jesus presenciava sacerdotes da antiga aliança e numerosos religiosos brigarem por taxas e ofertas, enquanto ele semeava o reino, enquanto aqueles que deviam falar sobre Deus estavam só interessados em dinheiro, Jesus falava do reino. Jesus assistia sempre uma espiritualidade estéril, uma liturgia desencarnada, enquanto ele pregava a liturgia na vida e uma espiritualidade concreta. Por isso, então, Jesus foi um dom para a Palestina. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, teve tudo para ser um pastor mercenário. O ambiente que ele estava presente não era dos bons, não era dos bons. Então ele tinha de tudo para ser um pastor mercenário. Mercenários foram muitos políticos da sua época, religiosos, homens da lei, de classes menos e mais abastadas. Porém, Jesus resolveu nadar contra a correnteza, a fim de mostrar para Israel que podemos fazer diferença, ou seja, podemos ser parecidos com o Pai, que é bom e que não desiste do ser humano. Essa atitude de Jesus acaba sendo um modelo, um exemplo, um incentivo para nós também nos dias de hoje. Nós vivemos rodeado de gente boa, mas também vivemos rodeado de gente má. E muitas vezes essas pessoas más são desonestas, são cruéis, são violentas, muitas vezes são ambiciosas, gananciosas, procuram justamente o caminho errado para se dar bem na vida. E muitas vezes essas pessoas acabam falando na nossa cabeça que a gente deveria deixar desse negócio de ser certinho, de ser bonzinho, de ser mãozinha postas, porque está todo mundo fazendo coisa errada, por que nós não vamos fazer a coisa errada também? Então acaba até enchendo a nossa cabeça. Quando nós olhamos essa realidade e nós muitas vezes enxergamos Jesus que também estava numa mesma situação como a nossa nos dias de hoje, e percebemos que Jesus fez a diferença em procurar ser a imagem da bondade de Deus, e nós hoje procuramos viver como bons cristãos, não compactuando com a injustiça, com o erro, com muitas vezes a desonestidade, e insistindo a percorrer o caminho certo, significa que nós colocamos Jesus como patamar, como modelo, como alicerce da nossa vida. Isso tem que ser causa de muita alegria para cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, trazendo esta palavra, esta catequese do bom pastor para o nosso dia de hoje, a partir desta pergunta: quem é o pastor hoje? Pastor não é apenas o líder político, o líder religioso, ou seja, aquele que tem a responsabilidade de dirigir, de coordenar um grupo de pessoas. Mas pastor
hoje também é o pai, é a mãe, é o patrão, encarregado de uma empresa, o professor, o coordenador de uma pastoral, o amigo, o irmão. Este é o pastor nos dias de hoje. Todos são pastores, e enquanto tal, todos precisam ser modelos. Lembremos, Cristo é o pastor por excelência, nosso ponto de referência, a qual precisamos imitar. Ele é a base, a pedra, como escutamos na primeira leitura, onde precisamos fundamentar a nossa vida, a fim de que possamos cumprir nossos compromissos com responsabilidade e com eficiência. Jesus é o nosso modelo, o bom pastor. Nós, tomando consciência que diante do outro, diante da responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos, que nós somos pastores destes nossos irmãos, precisamos também ser modelo para eles. Como Jesus é modelo para nós também precisamos ser modelo para os outros. E o que significa ser modelo para os outros? Dar bom exemplo, ser testemunho de vida, ser uma pessoa coerente, ser uma pessoa da verdade e que caminha na verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, após concluir a sua missão e antes de retornar ao Pai, nos deixou uma missão. Qual missão? É de vivermos a nossa vida com esta consciência que somos pastores. O seu desejo, o desejo de Jesus, é que nos tornemos vozes, a fim de ecoar nas estruturas deste mundo a sua voz. Então, quando abrimos a boca, tem que deixar Jesus falar por meio de nós. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que fala. Porque se fala bobeira, não é Jesus. Mas se é palavra de amor, se é palavra construtiva, é Jesus falando por meio de nós. E Ele quer emprestar a nossa voz. Porque é assim que o pastor eterno, que é Jesus, vai continuar agindo no meio da humanidade. Ele deseja que as nossas mãos, a fim de sermos nesta vida, as suas mãos, e a mão que a gente tem é para fazer o bem para os outros, para levantar quem está caído, para socorrer quem está precisando de ajuda, para aliviar a dor e o sofrimento dos outros. Jesus, bom pastor, quer que sejamos pastores também nessa medida. Ele quer usar nossas mãos, quer encontro do outro, quer fazer o bem para o outro por meio de nós. Os nossos pés, para que possamos ir aonde o Pai é esquecido, a fé é evitada e a irracionalidade é gritante. Jesus, bom pastor, quer contar com cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, celebrando fervorosamente este dia de hoje, domingo do bom pastor, e olhando para o pastor por excelência que é Jesus, lembremos do nosso compromisso de ser na vida bons pastores, bons pastores. Eu não vou encerrar a homilia fazendo uma pergunta se nós somos bons ou maus pastores. Cada um sabe o que vai responder diante de Deus. O que eu gostaria de propor para cada um nesta noite é que cada um peça ao bom pastor que nós possamos também ser assim para todos aqueles que Ele coloca sobre os nossos cuidados. Eu estou aqui, ganhei, né? Isso aqui da paróquia, bom pastor. E é o lema justamente da minha ordenação: apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado. E saiba que todos os dias, na minha oração pessoal, o que eu mais atormento Deus é fazer esse pedido. Deus me ajude a ser bom pastor para o povo que o Senhor me deu. Então cada um também tem que fazer todos os dias esta oração. Me ajude a ser um bom pastor dentro da minha casa, para minha família. Me ajuda a ser um bom pastor no meu ambiente de trabalho.
a ser um bom pastor dentro da minha comunidade. Se a gente pedir com fé, o Senhor nos dá esta graça e o Senhor nos dá esse dom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.